Ramalho ao vivo, na Multiplays. Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre o chão de giz. Pontos de venda, lojas Diegues, vendas online e mais informações, bilheteriadigital.com.br. Realização, Access Produções e TM Produções. Sete horas e 28 minutos. Bom dia, você ouvinte da Folha FM que chega na nossa cobertura. Nesse momento, a presença do Aldir Salles, jornalista da Folha da Manhã, assim como o Arnaldo Neto. E hoje o nosso convidado aqui no Folha no Ar, primeira edição, é presidente da Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecidos, essa Comissão Federal, Marco Vinícius de Carvalho. Marco, obrigado pela sua presença, por você ter tomado seu tempo e dedicado aqui a nós, ao Grupo Folha, esse papo que pode ser bastante esclarecedor. Muita gente tem dúvida, exatamente. Eu acredito que muita gente realmente tem dúvida de como essa coisa pode ser recuperada, restaurada ou investigada. Mas eu vou passar a bola para o Aldir, que está acompanhando essa matéria, esse trabalho, e o Arnaldo, mas não podia deixar de dar as boas-vindas a você aqui, a Folha da Manhã. Muito obrigado, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a vocês presentes aqui. Para mim é um prazer estar aqui, e eu comentava com o Aldir ontem que eu tenho familiares aqui em Campos, então eu passei muitas férias aqui na minha infância. Então, para mim, é um prazer retornar a essa cidade que eu sempre gostei muito. Uhum. Então, primeiramente, bom dia, Marco. Obrigado pela presença. Explicar um pouco, primeiro, o trabalho de vocês na comissão. Comissão sobre mortos e desaparecidos políticos, né? Explicar um pouco desse trabalho lá em Brasília, desses trabalhos de campo que vocês fazem, ou se vocês fazem, como que é a dinâmica do trabalho de vocês, a importância desse trabalho. Tá bem. Então, a nossa Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos foi criada pela Lei 9.140 de 95. Então, esse ano ela completa 25 anos de existência. Ela tem a função, essa comissão tem a função principal de avaliar e de analisar basicamente pedidos de retificação de certidões de óbito, dos assentos de óbito das pessoas que são arroladas nessa lei. Existe um anexo com cerca de 136 pessoas e a causa-mortes original dessas pessoas era de causa desconhecida. Então essa lei vem reconhecê-las como mortas políticas. Então, a função principal dessa lei e da nossa comissão que foi instituída por essa lei é, de fato, retificar esses assentos de óbito. Outra atribuição é proceder à busca de pessoas desaparecidas, logicamente, quando há fortes indícios que possam nos levar a tentar uma busca. Até hoje, a nossa comissão tem trabalhado ativamente em dois casos emblemáticos no Brasil. Um é o processo envolvendo a guerrilha do Araguaia, né? Houveram várias incursões na região do Araguaia, que é uma região vastíssima, engloba praticamente a área de 3 estados, chega o Maranhão, Tocantins, Goiás, enfim, é muito grande. Então, com base em relatos de algumas pessoas, a comissão executou várias incursões. E o Brasil tem uma condenação a esse respeito na OEA e também na Justiça Federal Brasileira de Brasília. E estamos numa fase de cumprimento de sentença há 10 anos, ou seja, bem anterior ao governo Bolsonaro. E qual é essa sentença? É uma sentença que a gente deve envidar esforços para localizar pessoas na região do Araguaia, sepultadas lá. É um trabalho praticamente impossível de se fazer 40 anos depois que tudo aconteceu. Uhum. Até porque quem conhece a região de floresta, de floresta no caso,
sabe que é muito difícil. A dinâmica da transformação da floresta nesse espaço é muito grande. Então, para você localizar é muito complicado sem que haja informações fidedignas. Estamos partindo hoje, é uma ideia da comissão, para a gente fazer uma reparação memorial dos familiares de supostas pessoas que talvez estivessem lá. É uma proposta do governo, já que a gente não tem condição nenhuma de localizar pessoas lá, é praticamente impossível. E tem a questão também do estado dos ossos que foram localizados lá, que ele vai se deteriorando por conta da acidez do solo, enfim, tem uma série de fatores físico-químicos que prejudicam o trabalho também. Outra dinâmica, outro trabalho nosso é sobre o cemitério de Perus, em São Paulo. Nos anos 90 foram encontradas, nos anos 1990, através de uma reportagem do Caco Barcelos, foi encontrada uma vala clandestina. Clandestina por quê? Porque não tinha identificação das pessoas que eram colocadas lá. E é bom que se esclareça isso, há um grupo de político que diz que essas pessoas foram todas mortas políticas. E aí tem uma série de fatores históricos que precisam ser esclarecidos. Foram encontradas cerca de 1.500 ossadas na vala clandestina de Perus. Dessas 1.500, mais ou menos 500 foram descartadas como sendo possíveis mortos políticos por conta da idade dessas pessoas. Eram todas crianças e adolescentes. Conta-se que na região houve um grande surto de meningite na época e essas pessoas, por falta de condições financeiras para bancar um sepultamento, foram colocadas por lá pela Prefeitura de São Paulo. Das outras, restaram 1.047 ossadas que estão sendo analisadas. Dessas 1.047, até hoje, foram encontradas 3 pessoas, foram identificadas 3 pessoas. Né? Uma nos anos 90 e 91, por uma equipe do perito Badam Palhares, né? E com uma técnica de sobreposição de imagens, tinha imagem do crânio da pessoa e imagem de fotos que os familiares forneceram, fazer uma sobreposição de imagens, concluiu então que era um determinado cidadão. Outras 2 através da nossa comissão, que é a partir de exames de DNA. 41 famílias forneceram material genético e nós fazemos o confronto, colhemos o material genético das ossadas. Primeiro tem todo um trabalho de antropologia forense, onde esses ossos são reassociados. O que é isso? É como se fosse um quebra-cabeça. Eles são todos juntos, reconstitui todo o esqueleto, porque esses ossos estavam em sacos. E a partir disso são feitas segmentações de ossos, levamos para a Holanda, no laboratório chamado ICMP, que tem uma vasta experiência na identificação de mortos de guerra. Trabalhou nos casos de Sarajevo, da ex-Yugoslávia, daqueles casos do Slobodan Milosevic. Eu estive lá no ano passado, em dezembro do ano passado, e compreendi a magnitude desse trabalho. Eles só fazem isso. Já identificaram mais de 10 mil pessoas ao redor do mundo, aí, Congo, a própria situação de Sarajevo, enfim. Então nós levamos essas amostras para lá e fazemos essa checagem. Hoje estamos numa fase, praticamente caminhando para o final, que nós temos hoje cerca de 200 caixas com ossadas misturadas. Ou seja, vários indivíduos, caixas com 2, 3, 4 crânios, e precisa ser feito. Esse é o mais pesado trabalho que você precisa agora, através do estudo da antropologia forense, da medicina legal, tudo, fazer a junção desses ossos e ter a certeza de que individualizamos as ossadas. Então nós estamos nessa fase. A outra situação é o que está acontecendo em Campos. O Ministério Público Federal normalmente tem notícia de algum caso e ajuiza uma ação civil, uma ação judicial, para que o governo federal, para que a União possa responder e possa identificar pessoas. No caso, quem responde isso, quem vai a campo fazer esse trabalho é a nossa comissão. E aqui em Cambaíba, né, a nossa manchete de hoje traz a inspeção de vocês na área da antiga usina de Cambaíba,
porque teve um livro do Cláudio Guerra, Memórias de uma Guerra Suja, ele, ex-delegado do DOPS, ele diz que 12 corpos foram incinerados nos fornos da usina Cambaíba. Tem uma investigação, como você falou, tem esse inquérito do Ministério Público Federal, que conclui, o Ministério Público Federal conclui que o relato de Cláudio Guerra pode ter sim algum indício de veracidade. Por outro lado, o Ministério Público Estadual daqui em Campos concluiu que não teria como você ter nenhum elemento que comprovasse isso tanto tempo depois, seria apenas o relato do Cláudio Guerra. E ontem vocês estiveram, como coloquei aqui, estiveram lá fazendo essa perícia, a comissão também com peritos do IML do Rio. Do IML do Rio de Janeiro. E qual seria um balanço de vocês desse primeiro dia de trabalho ali naquele terreno? Há como dizer se realmente isso aconteceu aqui em Campos? Olha, eu tô acompanhado de fato de 2 peritos, né? Um do ML do Rio, o outro da Polícia Civil do Distrito Federal, que é o nosso coordenador científico, o Dr. Samuel Ferreira, que também tem uma larga experiência de identificação humana aí, atuou em vários casos no Brasil, como Itaipava, Brumadinho, naquele acidente da Gol lá na Amazônia, aquela vez com Legacy, fora do Brasil, enfim, tem uma vasta experiência. Nós nos deparamos com uma situação caótica, né? Os locais onde supostamente foram incineradas pessoas estão totalmente destruídos, né? Então nós não temos elementos para sequer começar um trabalho nesse sentido, porque virou tudo escombro. Nós estamos ali com uma situação de escombros e nesse momento há surgem especulações, membros do Exército, do governo foram lá e derrubaram aquilo tudo. Assim, o governo não tem menor intenção de encobrir qualquer tipo de situação dessa, muito pelo contrário. Nossa comissão tem o dever e tem o compromisso, principalmente com familiares das pessoas, porque estamos ligados ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e entendemos como direito humano o direito da pessoa sepultar os seus mortos. Já partimos dessa premissa. Agora, a gente lida também com uma série de situações especulativas. Olha, supostamente aconteceu ali, vamos empregar esforço. Porque o pedido inicial do Ministério Público, inclusive, era que a União cercasse a área com segurança armada e ficasse preservando aquela área para que a gente pudesse fazer incursões ali. Vale dizer que é um gasto de dinheiro público extremo por uma situação que não se tem certeza do que acontece. Aí tem o Ministério Público do Estado dizendo que não pode concluir por essa via que o Ministério Público Federal concluiu. Então, assim, diante do que nós encontramos, se não houver um indício mínimo, ou pelo menos a indicação mínima de onde poderiam ter, qual forno foi? Porque do jeito que está, ninguém sabe mais. O rapaz que acompanhou a inspeção lá do Cláudio Guerra na época, nem ele tinha certeza, porque ele disse que o local está muito modificado. Então, o nosso trabalho hoje, e receberemos um material do Ministério Público, é tentar identificar mais ou menos onde supostamente essas situações ocorreram, para que os peritos possam adentrar nesses locais e tentar colher algum material. Agora, em se encontrando, em ele podendo identificar o forno, ou um ou dois, não sei, dizem que foram 2, ou não tenho certeza sobre essa informação também. Em se encontrando o forno correto, existe uma situação que nos foi relatada. Essas situações ocorreram nos anos 70, essa usina ficou funcionando até 98, e esses fornos eles atingiriam a temperatura de mais ou menos 1000 graus e ficavam funcionando no mínimo 6 meses. Se é que pode usar o termo desligar, né? Mas funcionavam no mínimo 6 meses. E depois eles eram raspados, porque eu morava em Santa Catarina, minha casa tinha lareira. Todo dia que eu fazia fogo, ficava aquele monte de cinza, provavelmente era feita a lenha aquilo lá. Sim. Você tinha que raspar a lareira e jogar fora aquela cinza para poder
utilizá-la de novo. Essa dinâmica deve ter sido a dinâmica desses fornos durante esses 20 anos de uso. Raspa aquilo lá e, segundo informações, inclusive dos atuais donos, jogavam num tanque que eles chamavam de vinhodo, e aquilo era distribuído para plantações como adubo e jogava fora. Ou seja, se é que foi feita alguma coisa ali, eles raspavam aquilo e jogavam num tanque para jogar fora aquele líquido. Assim, vamos falar num espaço de 20 anos de funcionamento. É muito difícil que se encontre alguma situação ali. Na verdade, muito mais, né? Porque o caso aconteceu em 70, mas a usina Cambaíba já funcionava muito antes disso. Pois Quer dizer, então você vê, né? Pois é, e em se encontrando alguma coisa, vamos supor que se encontra essa vestígio de DNA humano. Não, vestígio de material orgânico humano. Dada a circunstância que eu acabei de descrever, outra premissa que a gente precisa enfrentar, outra hipótese, é possível extrair DNA, material genético de uma suposta situação que for ocorrer? Eu acho muito difícil. Porque o corpo humano, o material orgânico humano exposto a esse tipo de temperatura, a esse tipo de dinâmica de situação, passados tantos anos, é muito difícil que se encontre. Aí entraria uma especulação. Encontrei uma cinza de alguma coisa lá. E como é que nós vamos fazer para encontrar DNA naquilo ali? Eu acho difícil. Estamos aqui para cumprir uma determinação judicial, porque o que se pedia para o Ministério Público pedia era que determinasse a União para cercar a área, que a gente começasse a fazer a incursão, e nós falamos, peraí, estamos lidando com um relato de alguém num livro, a única prova que tem, se é que podemos chamar de prova, é o relato de uma pessoa que se diz arrependida do que fez. Colocado num livro. Você não tem outros elementos fortes, probatórios, para afirmar esse tipo de situação. Né? Então, a gente precisa... Eu tive a iniciativa de vir aqui no ano passado, conversar com a juíza, falar, olha, a nossa comissão tem uma equipe de peritos e nós temos condição de fazer uma análise preliminar para verificar se há no mínimo indício daquilo que está se falando. E se houver indício, nós vamos apontar, a perícia vai apontar, olha, faça uma incursão mais aprofundada para investigar ou não. Porque você despender dinheiro público da forma que foi proposto pelo Ministério Público, é no mínimo uma irresponsabilidade administrativa. Então nós viemos aqui, olha, vamos ter cautela, a gente se apresenta voluntariamente para poder fazer uma incursão preliminar. Se houver indício, a gente vai dizer, tem indício, e nós vamos prosseguir e aprofundar. Se não, aí o juiz da causa, a juíza no caso, vai precisar ponderar entre empregar dinheiro público nisso, de uma situação, de uma busca que pode ser sem fim, ou a gente tentar até mesmo fazer algum tipo de reparação memorial para essas supostas pessoas que estão ali. Tem que verificar, inclusive, se essas famílias já não foram contempladas pela comissão de anistia ou tiveram algum tipo de outro tipo de reparação. Inclusive, um dos relatos do Cláudio Guerra no livro dele é de que um desses corpos incinerados, que teriam sido incinerados em Cambaíba, era do pai do presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, no caso o Fernando Santa Cruz. Também existe uma versão, já que você falou também lá do cemitério de Perus, em São Paulo, existe uma outra versão também de que ele poderia ter sido sepultado lá nesse cemitério em São Paulo. Vocês trabalham com essa possibilidade lá em São Paulo também? Vocês ficaram sabendo dessa versão dele aqui? Não, olha, a gente trabalha com a versão de Perus e ele está lá no local onde ocorre esse trabalho de tentativa de identificação, de associação de óssea. Tem lá a fotografia, inclusive, do Fernando Santa Cruz. E a gente trabalha nessas 1.047 ossadas, nós trabalhamos com a hipótese de tentar encontrar
as pessoas que os familiares doaram o material genético. Então, de uma certa forma, respondendo a tua pergunta, nós não temos um endereço, não temos em outras palavras, um cliente específico para que a gente possa encontrar. A dinâmica dos fatos leva o material extraído do Brasil para a Holanda, e o trabalho que é feito lá é para identificar qualquer pessoa dentro desse universo de 41 doadores, ou mais de 41 famílias que doaram, são 80 e poucas pessoas que doaram material genético, mas adstrito a 41 desaparecidos. Então a principal hipótese, no caso do Fernando Santa Cruz que vocês trabalham, é nesse cemitério de Perus. Colocando dessa forma, sim, porque o material está lá, né? Genético dos doadores está lá, mas se a gente encontrar qualquer tipo de fragmento ósseo ou de material genético em algum outro lugar, certamente será levado para a Holanda, e se tiver algum grau de parentesco com esses que já doaram, vai tentar se fazer uma checagem com relação a essas famílias, né? Essa é a dinâmica. E se surgirem outras pessoas também, a gente vai receber esse material genético para tentar fazer esse encontro. São 7h49. Nós faremos agora um pequeno intervalo, vamos voltar com o Marco Vinícius de Carvalho aqui conversando, mas você, Marco, só para encerrar o bloco, você citou uma coisa interessante, para dar fechamento, né, ao sofrimento das pessoas, porque eu acho que eu conversava com o Aldir antes até da gente começar o programa, quando ele chegou, nada mais angustiante para uma família. É muito triste você sepultar um ente querido, mas a angústia de você não saber o que aconteceu, que alimenta uma esperança e ao mesmo tempo te corrói de tristeza, é uma tortura quase que paralela, né? Sim. É muito triste isso. Eu costumo dizer, e tenho dito isso várias vezes, que nós temos temos que entender a cultura do nosso povo. Nós somos da cultura judaico-cristã, e que o cerimonial de sepultamento fecha esse ciclo. Fecha o né? ciclo. E, na verdade, o ser humano precisa de fechamentos de ciclos, né? Sim. Se você tem um problema com um familiar seu, com um amigo seu que te magoou, se você não resolver, sentar para resolver aquilo, você não fecha aquele problema. Você vai conviver com ele. Tem gente que vive doente com mágoas do passado que nunca conseguiram fechar isso. Então faz parte da natureza humana o fechamento de ciclos. E nós estamos preocupados com isso. Agora, se será de uma forma física, encontrei os restos mortais do seu familiar e que estão aqui, como é o caso de Perus, ou não tem condição de entregar os restos mortais familiares, como é o caso de Araguaia, é praticamente impossível de acontecer isso. A gente pensa, enquanto poder público, de fazer um fechamento memorial, às vezes homenageando com o nome de uma escola, ou de uma ponte, ou até mesmo construindo um memorial, como aconteceu em São Paulo, naquele acidente da Gol, né? da TAM, aliás. Da TAM. Lá tem uma praça. A praça foi feita para isso. Então Como tem um memorial em Nova York. Em Nova York, tem lá, lá em Berlim. Enfim, tem uma série de lugares. É natural que a gente faça quando você não consegue fazer o fechamento. Em inglês ele chama igualzinho, closure. Closure. É para fechar. Exatamente. Bom, vamos a um pequeno intervalo e voltamos com o nosso convidado e com a participação dos nossos ouvintes através do nosso Facebook ou então através do grupo. As perguntas do grupo. As perguntas do grupo que eu vou passar a bola para o Arnaldo daqui a pouquinho. Vamos lá então. Sabe por quê? A gente escolhe o Issença? Aqui a gente experimenta